40. Deus vampiro mais forte. Capítulo 391. Vamos terminar o que começamos. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site à frente deles. Havia um mercado em ruínas, ou o pouco que restava dele. Antigamente, devia ser uma praça movimentada, cheia de vendedores, comerciantes barulhentos e crianças rindo, mas agora não passava de um cemitério de barracas destruídas e carroças viradas, meio enterradas em licor. Para complicar ainda mais a situação, havia também algumas árvores estranhas com folhas pretas. As árvores se projetavam de forma anormal dos paralelepípedos rachados, com suas raízes rachando a pedra como pergaminho quebradiço. Sua casca era de um cinza doentio, e suas folhas pretas pingavam uma seiva semelhante a piche que chiava ao tocar o chão. Havia também algo estranho. Damon notou que, já fazia algum tempo, não havia criaturas do abismo voando em sua direção, querendo despedaçá-lo. Isso era estranho, considerando que aquele lugar geralmente fervilhava de crias, com o abismo vomitando onda após onda sem parar. Para que houvesse silêncio ali, para que a névoa permanecesse imóvel, algo havia reivindicado este território. Não um dos lacaios frenéticos e sedentos de batalha, mas algo mais forte. Damon diminuiu o passo, estreitando os olhos vermelhos enquanto examinava o mercado em ruínas. Olhou para Magicar, que tremia, com o suor escorrendo pela testa como se as próprias árvores o encarassem. Então é aqui que eles estão se escondendo? Perguntou Damon. Ou você me levou direto para alguma armadilha? Magicar começou a tremer imediatamente. Não. Não. Por favor, acredite em mim. Não me mate de novo. Juro pela minha avó. É aqui que todos estão se escondendo. Pelo menos quando eu estava lá com eles, era aqui que eles estavam. Por favor. Não me mate de novo. O olhar carmesim de Damon permaneceu no mago, sem piscar, como um predador ponderando se deve quebrar o pescoço da presa agora ou mais tarde. O pânico do homem exalava sinceridade, embora Damon já tivesse parado de confiar em palavras há muito tempo. Ainda assim, o medo que emanava de Magicar era quase patético, desesperador demais, devastador demais para ser qualquer coisa além de verdade. Relaxe, disse ele enquanto disparava uma agulha que finalizava o serviço, e sugou a essência de sangue do sujeito mais uma vez. Eu acredito em você. Damon sorriu ao ver a luz se apagar dos olhos do sujeito. É exatamente por isso que você não me serve mais. O corpo de Magicar desmoronou como uma marionete com as cordas cortadas, dissolvendo-se nas partículas familiares de luz de um renascimento forçado. O monólito irregular pulsava novamente à distância, já se preparando para arrastá-lo de volta para outro ciclo de tormento. Damon riu baixinho enquanto olhava ao redor. Te vejo em 5 minutos, raio de sol. Ele mal havia terminado a refeição quando, de repente, um rosnado soou em algum lugar distante. No instante seguinte, soou muito mais perto dele e ecoou pelo mercado destruído como um trovão. Damon se endireitou lentamente. Algo estava vindo em sua direção, e era rápido. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e então aconteceu. Um rugido alto e enfurecido ecoou e sacudiu toda a praça, sacudindo as carroças destruídas e lançando flocos de cor pingando das árvores de folhas negras. Antes que Damon pudesse ver o que era, um rugido de fogo negro atingiu. Uma onda de fogo negro irrompeu da neblina, devorando tudo em seu caminho. Os paralelepípedos chiaram e derreteram em piche, as carroças deformadas se dissolveram como papel e as estranhas árvores de folhas negras murcharam em cinzas, sua seiva de piche explodindo em vapor sibilante. Os olhos vermelhos de Damon brilharam quando ele imediatamente ergueu uma barreira de sangue, sangue negro queimando ao redor dele como um casulo. O impacto atingiu como um meteoro. Seu escudo rachou, calor e essência abissal vazando, queimando sua pele mesmo através de suas defesas. Damon rosnou, forçando mais energia sanguínea para dentro da barreira até que o inferno finalmente se dissipasse. A fumaça subiu em espirais e, por um instante, toda a praça se transformou em uma silhueta de fogo e fumaça. Então ele a viu. A fera que emergia da névoa era uma enorme serpente voadora, mas havia algo nela que lhe era familiar. Damon só precisou de um instante para perceber. Aquela coisa não era uma serpente voadora. Era, mais uma vez, uma serpente mutante. Não podia ser o mesmo verme mutante que lhe havia matado. Então, como diabos esse veio parar aqui? Ele também parecia ter alguns aspectos de uma essência abissal, como se também tivesse nascido do abismo. No entanto, Damon não tinha dúvidas de onde aquele homem havia surgido.
Parecia que seu querido amigo do cerco ao salão de sangue tinha mais de um Oir mutante sob seu controle. Esse desgraçado. Damon o amaldiçoou, mas ele estava sorrindo largamente. Depois daquela última batalha com a maldita fera na cidade de Niera, suas mãos coçavam por uma revanche. Ele não estava nada feliz com o desfecho. Ele pode ter vencido aquela batalha, mas ele também estava quase morto e aleijado, com sua alma destruída, e a coisa até mesmo ativou seu núcleo do mana para se tornar um núcleo de mana primordial, que era essencialmente uma bomba relógio em seu corpo. Desta vez, as coisas seriam bem diferentes. O rugido do dragão sacudiu as carroças destruídas e enviou uma onda de choque pela praça encharcada de cor. Suas escamas de obsidiana brilhavam com enxor líquido, veias de fogo violeta derretido brilhando entre as rachaduras como fissuras em rocha vulcânica. Suas asas estavam desfiadas, não emplumadas ou coriáceas, mas véus esfarrapados de chamas abissais que flamejavam a cada movimento. A fera agachou-se, com chamas abissais lambendo suas escamas. Sua cauda chicoteava o chão, lançando pedaços de pedra quebrada como estilhaços. A barreira de sangue de Damon ainda fumegava da última explosão, mas ele não recuou. O dragão o investiu, seu fogo abissal abrindo caminho direto em sua direção. Damon abriu os braços, sangue e sombra se misturando em uma tempestade. Vamos então, rugiu, batendo as mãos enquanto uma onda de lanças carmesim rompia no ar. Vamos terminar o que começamos. Deus vampiro mais forte. Capítulo 392. Não cometerei o mesmo erro novamente. O dragão respondeu com outro rugido ensurdecedor, sua chama abissal cortando o ar como uma onda de fogo negro. As lanças carmesim de Damon rasgaram o inferno, detonando uma após a outra em explosões de sangue e fumaça, o choque iluminando a praça em ruínas como uma tempestade de meteoros escarlates. Cada explosão sacudia o chão, mas o dragão não vacilou. Ele avançou direto, suas mandíbulas enormes se abrindo, prontas para engoli-lo inteiro. Damon desapareceu, piscada. Ele reapareceu acima da cabeça, com a palma da mão já brilhando enquanto conjurava uma enorme lança de sangue, imbuída de gelo, relâmpago e sombra. Ele arremessou para baixo com o peso de uma estrela cadente. O dragão gritou quando a lança perfurou a fenda entre suas escamas, e o ícor derretido jorrou para fora como lava. Por um instante, sua cabeça se jogou para trás, e o fogo violeta se apagou em sua garganta. Damon sorriu. Claro, o grandalhão estava em um nível mais alto que ele, assim como da última vez. Ele não conseguia ver nenhum detalhe, mas agora tinha algo que não tinha da última vez. O que você acha do meu sangue agora? Damon se lançou para trás enquanto o dragão se debatia loucamente, a raiva queimando seus olhos. Sacudiu a praça inteira, vagões despedaçados voando como fósforos enquanto suas chamas abissais se tornavam mais brilhantes, selvagens e instáveis. Pedaços de paralelepípedos de obsidiana rachavam e se partiam sob suas convulsões, veias brilhantes de ícor violeta queimando através das fissuras como se a própria cidade estivesse sangrando com ele. Damon pousou suavemente em um telhado quebrado. Vamos dar um tempo para o cara fazer efeito. Ele sabia que o seu veneno provavelmente não seria suficiente para causar um resultado único ou mesmo um impacto significativo na luta, mas e se ele continuasse acumulando-o sem parar? Além disso, ele não tinha pressa em encerrar a luta ainda. Tinha bastante tempo. Seu olhar se voltou para uma árvore onde uma figura se escondia silenciosamente, observando. Seu clone de sombra farejava diferentes pontos enquanto lutava, e agora ele tinha a localização de 4 figuras familiares. A primeira visita de Damon foi a ninguém menos que o sujeito de túnica preta que provavelmente era o domador de feras de todos aqueles dragões. Cara, quantos desses lagartos você tem? Não acha que é um pouco injusto com os outros? Os olhos injetados de sangue do homem de manto preto se arregalaram quando ele viu Damon, e suas palavras só pioraram tudo. O sujeito imediatamente sacou uma lança de cor negro, e a arma vibrou com energia abissal, pulsando como se tivesse sido esculpida diretamente do próprio portal. Ele nem se deu ao trabalho de responder à provocação de Damon, com o rosto contorcido de raiva enquanto arremessava a lança com todo o desespero de uma fera acuada. Damon inclinou a cabeça. A lança atravessou o espaço onde ele estivera um momento antes, pulverizando os paralelepípedos e lançando cacos de pedra negra pelos ares, mas Damon já havia piscado atrás de si. Sua voz era um sussurro no ouvido do homem. Movimento errado. Sua mão com garras disparou para a frente, não para a garganta do homem, mas para o seu peito, com a extração da linhagem já ativada.
O domador de feras gritou enquanto tentáculos carmesins perfuravam suas defesas, sugando essência diretamente de seu núcleo. De alguma forma, não te encontrei da última vez, mas não cometerei o mesmo erro novamente, Jing. Você extraiu a habilidade Tame, Jing. Você extraiu mais 2 de vitalidade. O homem de túnica preta cambaleou, tossindo sangue, com os olhos arregalados de descrença. Não. Não, você não pode, não posso. Zombou Damon, apertando com mais força, mas quando viu a habilidade que havia extraído do sujeito, seu rosto se contraiu. Parece que preciso te matar mais algumas vezes hoje. Atrás deles, o dragão mutante rugiu novamente, sua cauda enorme colidindo com uma fileira de prédios destruídos, enquanto as chamas subiam altas o suficiente para pintar o céu de preto e violeta. Damon deixou o cadáver do domador de feras desabar em uma pilha enquanto se abaixava, desviava e desaparecia mais uma vez. Damon apareceu atrás de seu segundo alvo, que era ninguém menos que Aurex. No entanto, o homem à sua frente não se parecia em nada com a pessoa que ele conhecera antes. Ele tremia e tremia sem se segurar em nada. TCH. Damon estalou a língua. O abismo já lhe tinha feito muito bem. Ele nem sabia se aquele cara algum dia se recuperaria de um golpe como aquele. Seus olhos estavam completamente vazios, e ele nem reconheceu Damon. Damon suspirou e o matou. Naturalmente, ele não se esqueceu de absorver sua essência sanguínea, Jing. Você extraiu mais 1 de agilidade, Jing. Você extraiu mais 1 de vitalidade, mais uma vez, azar. Damon teletransportou-se para seu próximo alvo, que não reconheceu. Ele também estava bastante abalado. Apenas levantou a cabeça, inexpressivo, para olhar para Damon sem qualquer expressão. Merda. Eu realmente acabei com eles, eu acho. Ele sorriu enquanto matava o cara também, drenando a essência do sangue. Jing. Você extraiu a habilidade Passo Espiritual, ativo, rank B, transita brevemente para o reino espiritual, tornando-se intangível por 2 a 3 segundos. Os ataques passam através de você. Os olhos de Damon se arregalaram. Sua sorte estava mudando. Essa habilidade era bem rara e, em termos de defesa, era de primeira. Quer saber qual é a sua classe, amigo? Murmurou Damon enquanto desaparecia e reaparecia atrás do próximo alvo. Ele também não reconheceu esta, mas a mulher parecia asiática. Ele presumiu que ela provavelmente fosse da super guilda chinesa. Surpreendentemente, a mulher veio até ele assim que ele se revelou. A luta em seus olhos não se apagou nem um pouco, mesmo sob a tortura esmagadora do abismo. Damon inclinou a cabeça, desviando-se por pouco da lâmina, e seu sorriso se alagou. Agora sim. Ele deixou a rajada dela continuar, seus golpes surpreendentemente precisos, mesmo que sua vida e mana estivessem claramente estrangulados pelo abismo. Ela não era como Magical ou as outras, cascas quebradas vagando em direção ao desespero. Não, esta ainda queimava, seu espírito intacto, mesmo ali. Deus vampiro mais forte. Capítulo 393. Estou em uma ótima fase hoje. O choque do aço contra as garras forjadas em sangue de Damon provocou faíscas. Seus movimentos carregavam a disciplina característica de alguém que havia treinado em formas estruturadas, cada golpe conectado ao próximo com precisão elegante, com fluidez marcial perfeita. Mas, infelizmente para ela, Damon não havia morrido muitas vezes nas últimas horas e perdido metade de seu poder como ela. Damon foi capaz de dominá-la facilmente com pura força bruta. Suas garras rasgaram suas costas e, com um único golpe, ele arrancou sua essência sanguínea, seu veneno a paralisando completamente. Jing. Você ganhou mais 1 de agilidade, Jing. Você extraiu a habilidade lâmina dupla, ativa, rank B. Invoca uma segunda arma espectral ou forjada em energia que espelha a arma primária do usuário por um curto período, 10 a 15 segundos. Cada golpe é duplicado, dobrando efetivamente a potência de ataque. Em níveis mais altos, a lâmina secundária desenvolve seu próprio impulso, criando ângulos de ataque imprevisíveis que sobrecarregam as defesas. Com maestria, o usuário pode até mesmo desincronizar as lâminas, atacando em 2 direções ao mesmo tempo ou encadeando combos complexos que normalmente exigem 2 lutadores. O corpo da mulher se desfez enquanto sua essência se infiltrava em Damon, dissolvendo-se em partículas de luz. Mais uma vez, uma habilidade super rara. Estou arrasando hoje. Damon não teve muito tempo para comemorar seu sucesso,
pois o Irme estava em seu encalço mais uma vez. Damon começou a praticar a dança de piscar para dentro e para fora, enquanto desviava por pouco das chamas negras que agora estavam praticamente por toda parte. Mesmo com sua reserva de mana enorme, não havia como ele acompanhar aquele jogo de correr e pegar. Mas a questão era: onde estava o resto do time? Deveria ter muita gente em loteira quando a merda bateu no ventilador. Os NPCs já deveriam ter sumido para sempre. NPCs normalmente não reaparecem, a menos que façam parte de alguma missão especial. Mas definitivamente deveria haver muito mais jogadores do que esse punhado escasso de jogadores que ele conseguiu roubar. Onde estavam os outros? Mesmo que Aiden quisesse fazer tudo isso com muito menos atenção, ainda deveria haver mais alguns. Esse pensamento incomodou Damon enquanto ele piscava para outro telhado, as chamas abissais do dragão reduzindo a rua abaixo um rio derretido. Seus olhos vermelhos se estreitaram, examinando o mercado em ruínas através da fumaça e da névoa encharcada de cor. Ele já havia batido pelo menos uma dúzia deles, sangrado-os para obter essência, roubado suas habilidades, mas esta era Loteira, uma cidade que outrora estivera repleta de jogadores. Mesmo depois que o abismo a tivesse devorado, mesmo depois que o portão se abrisse, deveria haver mais. E, no entanto, não havia nada. Apenas ratos espalhados, escondidos nos cantos. O que ele estava perdendo? O maxilar de Damon se apertou enquanto ele piscava para se livrar de outra onda de fogo negro, sua mente a mil mesmo enquanto suas garras se cravavam novamente no pescoço do dragão. Ele enviou mais uma carga de veneno para a fera maldita e então desapareceu. Na próxima vez que ele reapareceu, estava mais perto do ponto de renascimento. Ele não queria perder os pássaros que tinha na mão para os pássaros desconhecidos no mato, então decidiu farmar esses caras por um tempo, pelo menos até acabar com o dragão primeiro, ou o tempo de recarga para o renascimento se tornar tão insano que ele simplesmente não podia se dar ao luxo de perder tempo farmando. Isso só aconteceria após a 10ª morte consecutiva. Então ele ainda teria muitas chances de farmar a essência sanguínea e as habilidades raras desses jogadores de alto escalão. O dragão, por sua vez, estava lívido de raiva. Agora sentia a ardência do veneno em sua carne e se debatia em fúria. Damon brincando de correr e pegar com ele também alimentava sua fúria. Ouvi dizer que monstros abissais têm problemas de raiva. Acho que é verdade. Damon riu enquanto disparava outra saraivada de suas lanças de sangue negro, mirando nos múltiplos ferimentos do dragão. Ele abriu a boca e soltou uma enorme torrente de fogo negro, querendo destruí-lo e seu ataque ao mesmo tempo. Mas Damon era como um mosquito que simplesmente não morria. No momento seguinte, ele piscou e apareceu nas costas do dragão mais uma vez enquanto lançava uma lança de sangue relâmpago gelo, a magia híbrida rugindo com poder bruto. A lança atravessou as escamas de obsidiana da fera como um raio atravessando uma pedra, explodindo em uma tempestade de gelo e relâmpagos carmesim que fez as asas de chamas abissais do dragão tremeluzirem instáveis por uma fração de segundo. Damon sorriu ao perceber que estava ficando cada vez mais hábil em misturar e combinar os diferentes elementos. O dragão gritou, seu rugido tão alto que a praça inteira tremeu. Seu corpo convulsionou, e o licor negro jorrou como lava de seus ferimentos, sibilando ao tocar o chão. O veneno que Damon havia semeado antes se espalhava mais rápido agora, reforçado pela explosão elemental. Cada golpe fazia a infecção se aprofundar mais. O licor regenerativo do dragão colidia violentamente contra seu veneno, tentando e falhando em eliminá-lo. Damon agachou-se sobre suas costas, as garras cravadas nas cristas da espinha, os olhos vermelhos ardendo de fome. Você sente isso, não é? Rosnou. Percebia que a estratégia de acumular veneno estava funcionando. Não era mais a aposta desesperada de Niera. Era controle. Era dominação. Mas tudo durou pouco, pois o poder natural e a resiliência do dragão viraram a maré mais uma vez. Damon desapareceu imediatamente num piscar de olhos. Ele não teve problema em esperar até que seu veneno finalmente desgastasse até mesmo suas características dracônicas. Seu estilo de luta pode ser sujo e desonesto, mas quando o inimigo é várias vezes mais poderoso que ele não tem nenhum escrúpulo em fazer tudo o que pode para alcançar a vitória. Nesse momento, o ponto de spawn pifou e o corpo destroçado de Magikarp reapareceu. O olhar de Damon pousou imediatamente no pobre sujeito. Era a hora do segundo round. Ou espera, era a terceira rodada. Damon sorriu maliciosamente enquanto corria em direção à pobre alma. Deus vampiro mais forte.
Capítulo 394. Pare com o bullying. Que porra é essa, Deus do sangue? Por que você está se comportando de forma tão suja e mesquinha? Não tem mais nada para fazer neste lugar? É um lugar novinho em folha, porra. Por que você não vai lá e encontra alguns tesouros? Todo mundo lá dentro está morto como nós. Você é o único rei aqui. Por que você não vai lá e pega tudo? Magicar gritou horrorizada. Por favor, cara, não temos mais nada. Toda vez que desovamos, você nos drena como gado. Você não precisa mais de nós. Só nos deixa em paz, gritou outro. Isso nem é mais PVP. Você está acampando como um troll. Não temos nenhum item. Nossos níveis já foram esmagados além da recuperação. Então, por que diabos você está fazendo isso? Acha que pisar na gente desse jeito te fortalece? Tudo que você está provando é que é um babaca. Desgraçado. Pare com isso. Quem ainda faz acampamento de desova assim? Por favor. Por favor. Por favor. Pare. Qual é o sentido de tudo isso? Deixem a gente ir, porra. Você está apenas nos intimidando neste momento, droga. Por favor. Eu farei qualquer coisa que você pedir. Você pode até me trair dormindo com minhas duas meninas. Eu te darei tudo. Só pare, por favor. Eu te darei minhas meninas, minha mãe e minha irmã. Por favor, por favor. Eu estou te implorando. Por favor. Enquanto muitos começaram a gritar e clamar por misericórdia, literalmente implorando por suas vidas, o homem de manto preto que supostamente era o mestre do dragão, Aurex, e a chinesa ainda tinham muita força de vontade para lutar. Aurex parecia completamente destruído, e ainda assim, toda vez que Damon o matava, o homem nunca implorava por sua vida ou reclamava de dor. Até Damon tinha que admirar alguém assim. O mesmo acontecia com o sujeito de túnica preta. Ele estava furioso o tempo todo e atacava Damon com tudo o que tinha, não importava quantas vezes Damon o matasse. Mas, naquela situação, Damon duvidava se estava fazendo aquilo com a mente sã ou não. Era quase como se o sujeito estivesse no piloto automático ou algo assim, programado para simplesmente lutar, não importa o que acontecesse. O sujeito claramente possuía algum tipo de habilidade que lhe permitia usar a habilidade de sua fera, ou talvez usar parcialmente suas habilidades de fera, ou talvez algo tenha dado errado quando ele tentou fundir seu Irm com essência abissal. Damon tinha certeza disso porque, naquele exato momento, tanto ele quanto seu Irm estavam em fúria. Além do efeito que o veneno de Damon teve sobre o dragão, também havia muitos problemas. Parecia que a mutação desta vez com a essência abissal não tinha dado muito certo para a fera, o que a tornou muito mais vulnerável do que o dragão de fogo mutante que ele enfrentara na batalha de cerco do Salão de Sangue. Damon não estava reclamando. Mesmo com seu veneno fazendo a maior parte do trabalho e se desgastando lentamente, junto com a ajuda do próprio abismo, lutar contra um Irmã ainda era muito difícil. E este em particular era provavelmente um predador de rank C. Talvez até mesmo prestes a evoluir para Rank B. Ele seria tolo se subestimasse tal fera. Sua estratégia poderia ser usar técnicas dissimuladas para derrubar o grandalhão antes de lidar com ele, mas a execução ainda precisava ser meticulosamente perfeita. Damon circulou o monstro mais uma vez e começou a jogar todo o seu sangue na maldita fera, aplicando mais uma rodada de veneno. O dragão gritou, fogo violeta explodindo em direção ao céu enquanto as lanças de sangue de Damon perfuravam seu corpo. Cada ferimento que recebia fervia, o icor borbulhando e fumegando enquanto o veneno corroía seu núcleo. Seus movimentos ficaram menos nítidos, as pontas das asas se contraindo erraticamente como se estivessem meio possuídas. Damon, por outro lado, desta vez usou o passo espiritual para evitar a maior parte do dano de ataque que a fera lhe lançou. As novas habilidades que ele adquiriu ao acampar com esses jogadores de alto nível eram simplesmente incríveis. Atrás dele, os jogadores sobreviventes continuavam reaparecendo no monólito, mesmo sem querer. Seus gritos alimentavam a atmosfera, meio desesperados, meio venenosos. Damon nem se deu ao trabalho de olhar para eles. Em breve, eles teriam uma grande folga dele, graças ao aumento automático no tempo de renascimento. Ele não ia esperar uma hora naquele lugar sem fazer nada. Então, assim que cuidou do último, concentrou-se completamente no dragão. A fera investiu novamente, com as mandíbulas abertas, fogo abissal fervendo em sua garganta. Os olhos vermelhos de Damon brilharam enquanto ele se agachava, enrolando-se como uma mola. "Abram bem", gritou ele.
Seu corpo inteiro flamejou com sangue e sombras enquanto ele se lançava para a frente, cravando uma tempestade de lanças envenenadas direto na boca aberta. O grito do dragão cortou a zona abissal como um trovão. Seu próprio hálito instável queimou dentro de sua garganta, detonando em uma cadeia de explosões que rasgaram escamas e carne. A explosão rasgou pedaços de carne abissal, e o ícoro choveu em torrentes fumegantes. O veneno em seu sangue penetrava cada vez mais fundo em seu corpo. A essa altura, cada canto do corpo já estava impregnado com o veneno. A fera caiu de joelhos, com sangue escorrendo dos olhos, mas ainda se enfurecia, ainda tentava lutar, mesmo com o veneno de Damon finalmente penetrando fundo em seu âmago. Finalmente, depois de mais algumas horas dessa loucura, com Damon atacando implacavelmente a maldita fera com tudo o que tinha, o ponto de geração de repente ficou mortalmente silencioso quando o dragão mutante deu um último e lamentável berro. Sua voz era rachada e oca enquanto ele gritava antes de desabar com um estrondo estrondoso que enviou ondas de choque pelo mercado destruído. Seu corpo inteiro estava crivado de buracos sangrentos feitos por lanças carmesim, cada um deles crepitando com veneno. Deus vampiro mais forte. Capítulo 395. Absorvendo a essência do dragão. O dragão já havia começado a apodrecer de dentro para fora, graças a todo o veneno em seu corpo. Sua capacidade natural de regeneração, proveniente de seus genes dracônicos, simplesmente não aguentou mais. Suas escamas fundidas no abismo se partiram, e fogo negro jorrou em torrentes que se dissiparam em nada. A luz em seus olhos se apagou, pois não havia mais forças para lutar. Com apenas mais um fôlego em seu corpo, tudo o que o dragão podia fazer era encarar inexpressivamente o demônio que o matara de forma tão torturante. Damon sorriu. Ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido mesmo. Um vermezinho. Ele usou a habilidade de translação às pressas e surgiu sobre o corpo trêmulo, encharcado de cor, com os olhos carmesim brilhando como brasas. Seu peito subia e descia, não de exaustão, mas de euforia. Ele ia absorver o sangue de mais uma fera dracônica. Esta era uma oportunidade rara que ele não teria com frequência. Antes que a fera morresse, ele começou a sugar avidamente toda a essência sanguínea que conseguiu reunir. O processo não foi nem de longe tão doloroso desta vez, e seu corpo, que abrigava o núcleo de mana primordial, era mais do que capaz de lidar com isso. Talvez porque já houvesse uma fundação e seu corpo agora estivesse temperado com veneno. Além disso, ele sugava avidamente toda a essência de sangue que podia. Ele engolia avidamente a essência do dragão e a forçava a fluir por suas veias. Seu sangue fervia, sua carne endurecia e sua aura se expandia até que ele se enchesse com mais e mais essência do que conseguia suportar. Ele transbordava de tanta energia que parecia prestes a explodir. Damon sentiu que precisava gastar toda aquela energia logo, ou poderia simplesmente explodir em pedaços. Era seu pressentimento, e ele não pretendia ignorá-lo. Imediatamente, invocou sua sombra e enviou para dentro da zona do abismo para provocar mais lutas. Não que ele precisasse fazer isso. Sem o dragão, o ícor abissal voltou a borbulhar, e mais crias abissais começaram a aparecer em todas as direções. A luta havia causado tamanha comoção que estes não foram os únicos a prestar atenção. Damon já conseguia avistar presas abissais, diabretes abissais, cães abissais e até mesmo alguns cavaleiros abissais rastejando de todos os cantos do mundo. Cada um deles queria um pedaço da carne do dragão e da sua própria, sem dúvida. Era hora de relaxar um pouco mais. O mercado destruído tornou-se um campo de batalha mais uma vez. Presas abissais avançavam como dardos vivos, com as mandíbulas estalando, enquanto diabretes guinchavam acima, cuspindo raios abrasadores de chamas violetas. Os cães de caça rondavam em bandos, sombras projetando-se de suas garras, e atrás deles os cavaleiros avançavam em um silêncio terrível, suas lâminas de obsidiana zumbindo com energia corrompida. O próprio ar tremia, pesado com intenção assassina. Damon inspirou lentamente, a pressão dentro dele clamando para ser liberada. Ele respirou fundo novamente e, no instante seguinte, 100 lanças de sangue se materializaram ao seu redor. Seu núcleo de mana primordial, juntamente com a espessa e rica essência sanguínea do dragão, o preenchia com energia infinita, e ele a deixou irromper de uma só vez. As lanças de sangue giraram em um vórtice ao redor dele, suas bordas vibrando com intenção letal. Com um movimento rápido de seu pulso, a tempestade se expandiu. Lanças choveram como meteoros carmesim, rasgando os presas abissais em meio à corrida, prendendo-os aos paralelepípedos estilhaçados antes mesmo que pudessem gritar.
Acima, os duendes guinchavam enquanto a barragem despedaçava suas asas, e o fogo violeta crepitava em faíscas inofensivas enquanto seus corpos eram espetados no ar. O chão tremeu enquanto os cães abissais avançavam em meio à carnificina, sombras atacando os calcanhares de Damon. Quando os cães se aproximaram, Damon avançou, lidando com eles pessoalmente. Ele simplesmente usou combate corpo a corpo para despedaçá-los com suas garras. Cada vez mais essência sanguínea se infiltrava em seu corpo, e a luta apenas estabilizava seu processo de assimilação da linhagem. Havia tanto excesso de tudo, e o ovo também comia alegremente à vontade. Finalmente, os cavaleiros abissais chegaram. Suas espadas de obsidiana cortavam as lanças remanescentes. Mas Damon estava longe de se esgotar. A energia rugia dentro dele como uma fornalha, implorando para ser usada. Ele conjurou sua lança de fogo carmesim e avançou para lutar com a unidade do cavaleiro. Ao mesmo tempo, ele conjurou mais uma dúzia de lanças grossas que rugiam em direção aos seus alvos. O choque iluminou a zona abissal com uma tempestade de vermelho e preto. A brutal luta corpo a corpo continuou por um tempo até que novos monstros abissais não ousaram mais aparecer na área. A aura de Damon finalmente se estabilizou enquanto ele lidava com os últimos monstros do abismo que haviam surgido. Seu corpo, levado ao limite repetidas vezes naquela luta, finalmente absorveu toda a essência ao redor, incluindo o que restava da essência do dragão. A fera finalmente caiu morta, com o resto de sua luz se apagando. Jing. Você extraiu resistência à essência abissal mais 10. Jing. Você ganhou afinidade com essência abissal mais 10. Jing. Você extraiu a habilidade sopro de fogo do Ir. Jing. Você matou o dragão mutante infundido no abismo. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Jing. Você subiu de nível. 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 Jing. Você extraiu essência abissal resistência mais 1. Jing. Você extraiu essência abissal afinidade mais 1. Jing. Você matou a Bisfang. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Damon fechou os olhos e desligou a interface do sistema. Uma longa lista de notificações continuava soando no modo silencioso. Ele simplesmente sentou-se de pernas cruzadas em meio aos destroços, com a postura calma, mas queimando como uma fornalha por dentro. Seu corpo não tremia mais com o excesso de energia. Em vez disso, bebia a essência abissal com uma eficiência assustadora, inalando-a para cada aveia, cada tendão, cada osso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 396. Nível 100. Cada ciclo de absorção martelava o corpo de Damon, destruindo-o apenas para reconstruí-lo mais forte, mais denso e mais afiado. Parecia que absorver a essência abissal era, em si, uma espécie de forja para seu corpo. Um fluxo denso de essência abissal fluía continuamente para dentro dele, enquanto o outro fluxo menor fluía continuamente para dentro do ovo. Ao mesmo tempo, ele sentia seu corpo explodindo em força, e suas estatísticas ganhavam outro salto enorme graças a todos os monstros abissais que ele havia farmado. Quando Damon finalmente abriu os olhos, ele viu algumas notificações olhando para ele. Jing. Você atingiu o nível 100. Jing. Você obteve a conquista primeiro a quebrar as algemas. Primeiro a quebrar as algemas. Seu corpo agora é capaz de assimilar mais pontos de atributo antes de atingir o limite. Você pode ganhar 5% a mais de pontos de atributo para o seu nível. Jing. Você quer anunciar sua conquista para o mundo e coletar mais recompensas? Sim/não. Damon ficou boquiaberto, chocado. O dragão e a maré de monstros abissais o haviam levado ao nível 100, e ele ainda conseguiu uma conquista. Damon já sabia sobre a conquista o primeiro a quebrar os grilhões. Em sua vida passada, ele não dava muita importância à conquista, pois ganhar pontos extras era um grande problema. Ele até achava que era um desperdício, pois não dava nada a mais. Mas agora, essa mesma conquista foi um grande impulso para ele. As limitações do seu corpo foram ainda mais flexibilizadas. Ele agora pode absorver mais atributos. Com sua capacidade infinita de devorar essência e convertê-la em atributos brutos, esse pequeno aumento de 5% foi enorme. Era uma arma. Outro jogador que tivesse chegado ao nível 100 com as garras não conseguiria nem arranhá-lo. Aliás, essas estatísticas brutas sem dúvida ajudariam a base do seu corpo a abrigar seu núcleo primordial com ainda mais conforto.
Provavelmente não era o suficiente para curar completamente seu corpo, mas era um passo na direção certa. Seu olhar então se voltou para a pergunta que piscava. Ele queria anunciar publicamente sua conquista de nível 100? Claro que sim. No segundo seguinte, uma série de notificações mundiais soaram, as quais Damon ignorou e desligou a interface do sistema novamente. Ele tinha assuntos muito mais importantes para resolver agora. Avistou seu clone das sombras à distância, que ainda coletava meticulosamente todos os itens, principalmente os do dragão. O saque de um dragão era nada menos que vários baús de tesouro de nível épico combinados, e parecia que, dessa vez, ele havia ganhado muito. Damon examinou o progresso. Da última vez, eles não conseguiram roubar muita coisa do dragão devido à natureza caótica do campo de batalha e ao fato de ele ter ficado inconsciente. Mas desta vez as coisas eram diferentes. Damon havia se dedicado a absorver a essência sanguínea do dragão, tanto que seu clone teve tempo de sobra para extrair alguns materiais do cadáver do dragão. Em EAT Online, o cadáver desaparece quase instantaneamente em partículas de luz, deixando para trás apenas itens fornecidos pelo sistema. Uma maneira de contornar isso é evitar que a fera morra completamente e remover cuidadosamente o máximo possível. Era muito cruel e definitivamente não era algo para os despreocupados. No entanto, muitos jogadores não se importavam com essas coisas. Itens significavam dinheiro, e dinheiro era necessário para a subsistência. Deixar alguns dólares para trás para ser gentil com monstros não era algo que muitos fizessem. E seu clone não teve escrúpulos em ser tão implacável quanto necessário. Ele já havia arrancado o núcleo da fera, a maior parte das escamas e até mesmo parte da carne e dos ossos da fera enquanto Damon absorvia a essência. Agora que terminara de usar a essência, o corpo do dragão já havia desaparecido em partículas de luz. Ele até recebeu 3 gotas adicionais. Ao contrário das pilhas bagunçadas que seu clone havia arrancado da casca do dragão, essas eram recompensas forjadas pelo sistema. Cristal do núcleo do imã abissal, épico, coração cristalizado de um dragão fundido ao abismo. Contém essência abissal volátil. Pode ser usado para criar armas, refinar armaduras ou devorado para um aumento instantâneo de atributos. Devorar cru pode causar corrupção. Armadura de escamas tocadas pelo abismo. Épica, armadura forjada diretamente das escamas do dragão. Naturalmente resistente a ataques físicos e mágicos até certo ponto. Fragmento de runa abissal. Damon rapidamente equipou a armadura de escamas e guardou as outras 2. Nada mal. 2 itens épicos e um item desconhecido. Feras dracônicas são realmente os melhores baús de tesouro. Ele sorriu e então começou a olhar para a outra pilha de itens que seu clone havia coletado. Eram de todo o campo de batalha e da onda de crias abissais que ele massacrou. Era composta principalmente de núcleos de bestas abissais e alguns itens derrubados pelos cavaleiros. Não era muita coisa, mas também não podia ser ignorada. Damon olhou para seu clone, que ainda estava ocupado coletando os itens. Nesse ritmo, aquilo não acabaria tão cedo. Ao longe, ele ouviu alguns cães abissais vagando por ali. Damon pensou por um momento e imediatamente correu até eles. Desta vez, porém, não os matou imediatamente. Em vez disso, tentou a habilidade, domesticar. Normalmente, isso resultaria em um fracasso instantâneo, mas como ele já havia acumulado uma certa afinidade abissal, decidiu tentar mesmo assim. Damon estendeu a mão, energia carmesim cintilando em sua palma. Domar, ele ativou a habilidade. A mensagem do sistema surgiu em sua visão quase instantaneamente. Ding. Tentando domar o cão abissal. Aviso. Criaturas abissais não podem ser domadas por meios comuns. Calculando. Afinidade detectada. Taxa de sucesso, 1%. Damon franziu a testa, e a próxima notificação veio como esperado. Ding. A habilidade Tame falhou ao ativar. Damon olhou pensativamente para o cão por um momento, enquanto a fera rosnava para ele com raiva, como se estivesse enfurecida só de pensar em alguém como ele querendo domá-la. Então, teve outra ideia. Conjurou 10 agulhas de sangue para os 10 cães que o atacavam. Deus vampiro mais forte. Capítulo 397, tentando domar o cão abissal. Um momento depois, 10 cães jaziam à sua frente, esparramados no chão, todos se contorcendo e se debatendo em uma dor torturante. Damon se agachou e acariciou um dos animais. Eu sei que vocês estão todos famintos por batalhas. Não se preocupem. Vou dar a vocês muitas oportunidades para isso. Tudo o que precisam fazer é dizer sim,
E a dor vai parar. Os 10 cães abissais se contorciam de dor. Um ichor negro borbulhava de suas mandíbulas, suas garras raspando sulcos nos paralelepípedos quebrados enquanto o veneno fazia efeito. Cada respiração soava como um estertor. Certo. Vamos verificar qual é a taxa de sucesso agora. É melhor vocês não me decepcionarem. Damon ativou a habilidade novamente. Ding. Tentando domar o cão abissal. Aviso. Criaturas abissais não podem ser domadas por meios comuns. Calculando. Afinidade detectada. Taxa de sucesso, 1%. HMMM. Só 1% de novo? Preciso aumentar a dose do veneno. Damon ponderou em silêncio. Olhou para os cães novamente, e eles começaram a tremer instantaneamente. Imediatamente, outro conjunto de notificações apareceu. Ding. Você domesticou com sucesso o cão abissal 1. Ding. Você domou o cão abissal 2 com sucesso. Ding. Você quer dar um nome aos seus animais domesticados. Damon decidiu ignorar a nomeação por enquanto, pois tinha pouco tempo naquela área. Além disso, ele ainda precisava descobrir onde Aiden estava escondido. Não tinha como aquele desgraçado não ter verificado pessoalmente o local. Ele tinha que estar ali. Vamos lá. Corram todos por aí e encontrem coisas brilhantes que estão espalhadas pelo chão. Além disso, se sentirem ar envenenado em algum lugar, venham me procurar imediatamente. Embora ele não consiga se mover na zona abissal sem fazer barulho, esses cães podem facilmente fazer seu trabalho. Os cães aguçaram as orelhas e se dispersaram ao seu comando, com sombras se misturando às ruas esburacadas enquanto disparavam em todas as direções. Suas formas esguias se moviam com um silêncio inquietante, as patas mal tocando a poeira enquanto deslizavam entre arcos em ruínas, paredes rachadas e pilhas de escombros encharcados de choro. Enquanto Damon atrairia a atenção de qualquer criatura abissal à espreita, mesmo em seu modo furtivo, os cães deslizavam despercebidos, farejando vestígios de veneno e qualquer coisa valiosa em todas as direções. Damon avistou outro bando de presas abissais à distância e tentou domá-los usando o mesmo método, mas desta vez a notificação do sistema anunciou que sua força espiritual era insuficiente. Parecia que 10 feras de nível 90 eram seu limite no momento. Talvez ele pudesse ter domado mais se tivesse domado feras mais fracas. Ou talvez se tivesse mais habilidades de mestre de feras em seu arsenal. Era algo para pensar depois. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era trabalhar com o que tinha. Damon deu uma olhada ao redor do mercado em ruínas novamente e então se aprofundou mais na zona abissal mais uma vez. Ele não estava muito entusiasmado com isso, pois muitos seres perigosos espreitavam naquela área, seres com os quais até mesmo exércitos de vários reinos teriam dificuldade em lidar. Era melhor deixar esses seres com eles enquanto ele consertava seu corpo primeiro. Mesmo que quisesse transar com Aiden, havia um limite que ele não queria ultrapassar. A autopreservação vinha em primeiro lugar. Damon se moveu cautelosamente quando outra onda de criaturas abissais surgiu e avançou em sua direção. Ele imediatamente conjurou centenas de agulhas de sangue mais uma vez. Ding! Sua proficiência em manipulação de sangue aumentou. Damon fechou as notificações e enviou o enxame de agulhas com um movimento rápido da mão. Elas assobiaram pelo ar como uma tempestade carmesim, perfurando olhos, gargantas e peitos com precisão cirúrgica. O veneno por si só não foi suficiente, e ele mais uma vez teve que conjurar lanças grossas e poderosas para lidar com a maioria deles. Quanto aos poucos que conseguiram alcançá-lo e agarrá-lo, ele os eliminou pessoalmente. Várias notificações do sistema soaram na frente dele, e ele podia sentir a onda de novas estatísticas chegando até ele. Certo, eu também tenho algumas habilidades novas. Damon estava realmente ansioso para testar a habilidade rara, invocar um espírito de fogo. Ele queria ver com que tipo de espírito do fogo conseguiria se conectar. Este lugar também era um bom lugar para experimentar, devido ao ambiente único. Talvez não fosse o melhor, já que um lugar com essência de fogo mais elevada seria o ideal. Talvez ele devesse tentar lá fora. Ele estava refletindo sobre isso quando se lembrou de mais uma habilidade que o empolgava, o sopro de fogo do Ir. Ele imediatamente se lembrou do momento em que a garganta do dragão detonou por dentro. Aquela torrente avassaladora de fogo negro, corrompido e violento, quase o derretera vivo, mas agora aquela habilidade lhe pertencia. Seus lábios se curvaram em um sorriso tênue. Era hora de descobrir o quão poderosa era aquela habilidade. Ele se concentrou e ativou a habilidade.
Uma dúvida surgiu em sua mente se ele seria capaz de usar a habilidade, considerando que não possuía a linhagem dracônica, mas no segundo seguinte, ele foi provado errado. Uma fornalha rugiu dentro de seu peito. Suas veias se iluminaram como se lava derretida as percorresse, um calor abrasador pressionando sua garganta. Demon inclinou a cabeça ligeiramente para trás, preparando-se enquanto o poder se acumulava. Por um instante, ele sentiu como se fosse o próprio dragão, seus pulmões não mais humanos, sua respiração não mais mero ar, mas um inferno abissal prestes a explodir. Então, ele expirou. Um raio de chamas vermelho-douradas irrompeu, queimando as pedras em ruínas e atravessando o outro lado da praça. Seu núcleo de mana primordial finalmente se esgotou, mas o resultado foi igualmente proporcional. A força bruta sacudiu os prédios destruídos, deixando rachaduras derretidas profundas no chão. O próprio ar se distorceu, brilhando sob o calor enquanto as cinzas subiam em espiral para o céu. Algumas crias abissais surgiram no caminho, em lugar nenhum. Quando a torrente finalmente cessou, Damon cambaleou meio passo, com a garganta dolorida e o peito arfando. Ele finalmente sabia que tipo de ataque funcionava melhor naquele inferno. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 398. Um símbolo de Ur. Damon limpou o canto da boca. Sua garganta queimava como uma lixa, mas a satisfação que ardia em seus olhos vermelhos abafava o desconforto. Aquela explosão não apenas funcionou. Ela limpou o campo de batalha em uma varredura decisiva. Naquele abismo onde ondas infinitas de spawn se amontoavam, a devastação em larga escala reinava. Havia também algo mais especial nesse ataque. Ele tinha menos manipulação de fogo e, tecnicamente, conseguia criar um ataque de elemento fogo em uma área ampla sozinho se ajustasse um pouco a bola de fogo e praticasse por um tempo, mas tinha a sensação de que este ainda seria superior. Depois de usar a lança de fogo carmesim por tanto tempo, ele conseguia senti-la. Aquele fogo era diferente. Pode-se até dizer que era superior. Nem mesmo a resistência mágica natural das criaturas abissais resistiu ao sopro do dragão. O sopro do dragão carregava peso, uma essência destrutiva que ia além da simples manipulação elemental. Não era mana entrelaçado em chamas. Era algo primordial. Isso não era novidade para ele. Já tinha ouvido falar que o sopro do dragão era superior, mas era a primeira vez que o usava pessoalmente, e também usava uma versão diluída. Então, quão poderosa deveria ser a coisa real? Talvez quando eu usar o núcleo do dragão para formar o meu verdadeiro núcleo, eu tenha uma ideia melhor, refletiu Demon. Agora que pensava nisso, ele tinha 2 núcleos de dragão em sua posse, ambos coletados dos dragões de estimação do mesmo sujeito. Será que ele conseguiria invocá-los novamente? Ou eles se foram para sempre? Perguntou-se Demon. Uma fera domesticada era diferente de uma invocação, e ambos os Wyrms até mesmo deixavam cair seus núcleos de mana. Uma invocação que pudesse ser invocada repetidamente, mesmo após sua morte, jamais faria isso. Ou melhor, uma vez que perdesse seu núcleo de mana, provavelmente morreria para sempre. Isso significava que esses 2 Wyrms também provavelmente seriam uma perda permanente para o cara. Uma perda e tanto, aliás. Damon se perguntou como conseguiu reunir tantos Wyrms, enquanto continuava a vasculhar a área. Ele poderia ter trazido apenas 2 dos grandões, mas 2 por si só já eram demais quando se tratava de Wyrms e feras dracônicas. Eram as criaturas mais raras em todo o mundo do jogo. Carinha, é melhor você chocar e virar um dos melhores dragões. Damon olhou para o ovo levemente pulsante, que ainda absorvia a essência abissal lenta e continuamente. Ele verificou o progresso e constatou que havia aumentado apenas 45%. Está tudo bem. Não tenha pressa. Embora esse progresso possa parecer lento quando comparado ao lamentável sujeito de sua vida passada, sua condição já estava muito melhor. Damon continuou procurando por mais algum tempo, sem obter resultados, quando um dos cães abissais retornou com algo peculiar. O cão surgiu das sombras, com o corpo de pelos negros coberto de cor. Ele carregava algo cuidadosamente preso entre as mandíbulas, algo que não exalava o cheiro da corrupção abissal. Os olhos de Damon se aguçaram imediatamente. O cão largou o objeto a seus pés com um rosnado baixo, o rabo rígido e as orelhas presas. Damon agachou-se, suas garras afastando o Ikoa. O que estava ali não era um núcleo de monstro ou uma bugiganga aleatória. Parecia algum tipo de símbolo. Os olhos de Damon se arregalaram ao vê-lo instantaneamente. O lendário brilho dourado alaranjado. O símbolo era de nível lendário. Era inacreditável.
O símbolo cintilava fracamente na palma da mão de Damon, sua superfície marcada por escamas que pareciam se mover e ondular sob a luz fraca. O brilho dourado alaranjado pulsava em ritmo, exalando uma majestade opressiva diferente de qualquer tesouro que ele já tivesse tocado. Ding! Você obteve um passe para o mundo paraíso do dragão número 158. Descrição: o paraíso dos dragões é um reino selado onde linhagens dracônicas prosperam. Poucos mortais põem os pés lá, e menos ainda retornam vivos. O acesso é limitado a quem possui um passe válido. Os lábios de Damon se abriram em surpresa, depois se curvaram em um sorriso irônico. Ele apertou o símbolo, sentindo o pulsar de poder percorrer suas veias. Agora entendia como aquele bastardo de túnica preta conseguira pôr as mãos em tantos Wyrms. Com acesso a tal reino, até ele conseguiria pôr as mãos em ovos de Wyrm e coisas do tipo. Tinha que ser isso. Ele tinha certeza. Era coincidência demais para não ser verdade. Ali, ele esperava descobrir sua técnica secreta, e de fato conseguir arrebatar a galinha dos ovos de ouro bem debaixo do seu nariz. Enquanto Damon encarava a ficha, de repente sentiu uma presença o envolver novamente. Aquilo lhe deu arrepios na espinha. Ele imediatamente guardou a ficha em seu compartimento e olhou ao redor, retornando ao modo furtivo. Ele havia vagado por aquela área por tempo demais. Talvez fosse hora de dar o fora dali enquanto ainda estava do lado vencedor. Primeiro, ele abriu a interface do sistema e enviou uma mensagem ao grupo para que saíssem. Então, estava prestes a dispensar seus lacaios e sair também quando, de repente, um de seus cães se comunicou com ele por meio de imagens. Os olhos de Damon se arregalaram em choque ao avistar o que parecia ser um palácio em ruínas. Vários cadáveres estavam espalhados pelo local, jogadores e PNJs, pelo que ele conseguia ver. No centro de tudo, havia um trono, e uma figura estava sentada nele. Damon não conseguiu ter uma boa ideia de quem era, mas enquanto as lembranças do cão passavam por sua mente, de repente um par de olhos negros sem pupilas o encarou diretamente. Damon sentiu o corpo inteiro enrijecer. Teve a nítida sensação de que os olhos não estavam fixos no cão, mas sim nele. Imediatamente, tomou a decisão de dar o fora dali. Ele não hesitou mais e nem perdeu tempo dispensando seus cães. Em situações como aquela, até mesmo aquela fração de segundo poderia ajudar. Ele piscou para fora do lugar e começou a correr em direção à saída. Deus vampiro mais forte. Capítulo 399. Quase o abismo uivava ao seu redor enquanto Damon disparava através das ruínas destruídas, deixando um rastro de sombras em seu rastro. Seus instintos gritavam para que ele se movesse mais rápido, cada passo ecoando com a pressão daqueles olhos cravados nele. Seu corpo oscilava, entrando e saindo da existência, cada teletransporte o arrastando para mais longe. Cada teletransporte o levava para mais perto do brilho tênue dos portões da cidade em ruínas. A distância. A segurança estava ali, um pouco mais adiante. Então ele ouviu um som suave, cadenciado e divertido, como sinos de prata tocando em um cemitério. Uma risadinha. O riso de uma jovem, delicado e melódico, mas impregnado de algo vil que lhe arrepiava a pele. Você não pode fugir de mim tão facilmente, a voz cantou, ecoando de todas as direções ao mesmo tempo. O couro cabeludo de Damon ficou dormente. Seu corpo queria congelar, mas ele forçou os músculos a continuarem se movendo, a continuarem piscando. Mais rápido. Mais rápido. A risada se seguiu, mais alta agora, roçando seus ouvidos como se quem falava estivesse se inclinando sobre seu ombro. Volte aqui, pirralho. Seu sangue tem um cheiro delicioso. Me dá um pouco disso. Porra, não, sibilou Damon entre dentes, o suor escorrendo pela têmpora. Ele forçou seu núcleo com mais força, Blinco arremessando para frente repetidamente. Os portões em ruínas estavam quase lá. Só mais alguns pulos e ele estaria fora daquele lugar amaldiçoado. E então o próprio mundo se voltou contra ele. Uma bola negra de energia floresceu à sua frente, girando em um vórtice de sombras. O ar se distorceu ao redor dela, sugando a luz e puxando até mesmo seus fluxos de mana para sua espiral faminta. A voz da mulher soou novamente, desta vez com uma risada cruel. Eu disse que você não pode fugir de mim. O rosto de Damon se contorceu enquanto ele tentava desviar imediatamente, piscando para os lados e depois para trás, mas nada aconteceu. A habilidade não foi ativada. Seu corpo permaneceu imóvel. Uma fria compreensão o atingiu. O Blink havia parado de funcionar. Lá vamos nós. A voz ronronou,
próximo e triunfante. O espaço aqui é sólido, e você não pode mais dobrá-lo. Agora, como você vai fugir de mim? Os olhos vermelhos de Damon percorreram as ruínas. Ele não pararia. Não conseguia. Se o espaço estava bloqueado, então ainda havia sombra. Ele afundou na sombra, seu corpo desaparecendo enquanto sua aura se desintegrava em nada. Por um instante, ele desapareceu, deslizando pelas rachaduras das ruínas, invisível, intangível, seguro. Ou assim ele pensou. Uma mão fria irrompeu das sombras, dedos longos e finos, unhas cravadas em sua clavícula. Os olhos de Damon se arregalaram por uma fração de segundo antes de ser arrancado da escuridão como uma boneca de pano. O mundo girou. Ele caiu com tudo no chão, deslizando sobre pedras irregulares para dentro da zona abissal, com as costelas tremendo com o impacto. Um jato de sangue escorrendo de seus lábios manchou-lhe os lábios enquanto ele se arrastava para cima, com as garras cravadas na praça quebrada para impedir o deslizamento. A risada melódica retornou, preenchendo o ar, envolvendo sua garganta como um laço. Ah, pirralho! Arrulhou a voz, doce e cruel ao mesmo tempo. Você realmente achou que conseguiria se esconder de mim nas sombras? Que adorável! O olhar de Damon se voltou para cima e congelou. Uma figura emergia do vórtice rodopiante. Uma jovem, com uma beleza marcante o suficiente para ferir, um sorriso brilhante e zombeteiro. Cabelos cor de meia-noite caíam sobre seus ombros como uma escuridão viva, e seus olhos, negros e vazios sem pupilas, brilhavam fracamente ao se fixarem nele. Cada passo que ela dava pressionava o peito dele como um peso, o próprio espaço ondulando ao redor dela. Ela inclinou a cabeça, o sorriso se alargando. Agressiva. Não me faça perseguir você demais. Quanto mais você resistir, mais lentamente eu vou te devorar. As lanças de sangue de Damon surgiram com um pensamento, uma tempestade de lâminas carmesim formando um halo ao seu redor. Sua aura explodiu, afiada e violenta, embora seu coração batesse como um tambor de guerra. A mulher apenas riu novamente, o som ecoando pelo abismo como um toque de finados. Lute, corra, sangue. Não importa. Você me pertence agora. E, a propósito, eu adoro o gosto do veneno no seu sangue. Que sabor delicioso. Ela lambeu os lábios. Damon não esperou que ela se movesse. A tempestade de lanças de sangue subiava em todas as direções, preenchendo o local com um furacão carmesim. Cada lança rugia com intenção letal, detonando com impacto em explosões de energia derretida. Mas a mulher apenas levantou a mão. As lanças congelaram no ar. Nem todas. Centenas de lanças carmesim ainda rasgavam pedras e escombros, mas todas as lanças a 10 passos dela pararam no lugar, tremendo como insetos presos em âmbar. Então, com um movimento de seu pulso, elas se estilhaçaram em gotas inofensivas de sangue que se espalharam pelas ruínas. Damon sentiu um aperto no estômago. Aquela mulher estava apenas o provocando e brincando com ele. Seu verdadeiro poder era definitivamente muito superior ao dele. Não havia como ela ser apenas um ser de nível C. Provavelmente era um ser de nível B, ou talvez até mesmo um ser de nível B, para conseguir controlar tudo ao seu redor com tanta facilidade. Sua risada melodiosa se aproximou, agora bem na frente dele. Que delícia! Faz tempo que ninguém me dá tanto poder. Você vai ser divertido. Ela desapareceu. Os instintos de Damon gritaram. Ele se virou para o lado no momento em que uma mão pálida cortou onde antes estivera sua garganta. O ar rachou, uma linha de espaço estilhaçado sibilando ao lado dele. Seu contra-ataque foi instantâneo, garras brilhando com essência de sangue, e ele desferiu um golpe no peito dela. O golpe acertou, e o corpo dela se despedaçou em fumaça negra. Uma risadinha atrás. Quase. Damon se virou. Seus olhos negros e vazios brilhavam de fome enquanto ela caminhava casualmente em sua direção, como se não tivesse acabado de ser atingida. Raiva e medo queimavam juntos em seu peito. Ele estava simplesmente em desvantagem, e não havia nada que pudesse fazer a respeito. A mulher o tinha completamente sob seu controle, e ela não podia fazer o que quisesse com ele. Foda-se. Ele não tinha terminado de lutar. Seu núcleo do mana rugia enquanto ele sugava tudo. Queime, rosnou Damon, abrindo a boca. Deus vampiro mais forte. Capítulo 400. Essa foi por pouco. O mundo se iluminou. Uma torrente de chamas vermelho-douradas irrompeu de seus pulmões, o sopro do dragão rugindo como a ira de um sol moribundo. Engoliu as ruínas em um cone de aniquilação, devorando tudo em seu caminho. O ar se inflamou,
rachaduras derretidas rasgando o chão. O riso da mulher finalmente parou. Quando o fogo se apagou, Damon cambaleou, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Sua garganta estava em carne viva, seu mano drenado pela liberação avassaladora. Tudo à sua frente queimava. E, no entanto, uma única forma permanecia em pé na fumaça, intocada, intacta. A jovem caminhou em meio à névoa, com um sorriso irônico nos lábios. Seus cabelos esvoaçavam com o calor, seus olhos brilhando mais intensamente do que nunca. Ah, ela sussurrou, com a voz trêmula de algo parecido com deleite. Isso foi maravilhoso. O coração de Damon afundou. Era isso. Ele simplesmente não tinha mais nenhum trunfo. Assim que a figura pálida da mulher se aproximou, o coração de Damon deu um pulo. Um lampejo de consciência percorreu sua mente. Era seu clone das sombras. A duplicata havia se estendido além das ruínas abissais e agora permanecia do lado de fora dos portões destruídos da cidade, encarando-o como uma tábua de salvação. A duração da habilidade estava quase no fim, e o tênue fio que os conectava tremia à beira do colapso. O peito de Damon se apertou. As sombras já o haviam decepcionado uma vez. Ele usou esse método, apenas para ela arrancá-lo como se ele não fosse nada. Mas desta vez, o clone está lá fora. Talvez funcione? Ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Um par de mãos esguias e brancas estendeu-se para sua garganta, com as unhas brilhando como navalhas. Damon arreganhou os dentes e se jogou para o lado, mergulhando de cabeça na sombra mais próxima. Sua mente gritava enquanto ele colocava cada grama de força de vontade na tentativa. Leve-me até o clone. Lá fora. Agora. A escuridão o engoliu por inteiro. Atrás, a risada da mulher ecoou, cruel e bela. Já não tentamos isso antes. Ela riu, sua voz roçando os ouvidos dele como seda. As sombras me pertencem, pirralho. Você não pode. Suas palavras foram interrompidas. No instante em que a mão dela deslizou para as sombras atrás dele, algo resistiu. Uma barreira, tênue, mas absoluta, surgiu entre ela e Damon. Era a barreira que separava a zona abissal do mundo exterior. O mundo de Damon girou. Por um instante, foi como se seu corpo estivesse sendo dilacerado e refeito por fios de sombras. Então, com um movimento silencioso, ele cambaleou para frente, para fora do abismo. Sua visão clareou e, à sua frente, estendiam-se as planícies externas fragmentadas além das ruínas do portão da cidade. Atrás dele, a zona abissal se contorcia como uma ferida viva. Damon cambaleou, olhando para as próprias mãos trêmulas. Eu troquei de lugar com o meu clone das sombras. Confirmando seus pensamentos, uma notificação do sistema apareceu na frente dele. Jing. Sua proficiência na habilidade magia de sombra menor da Umbra aumentou. Jing. Você aprendeu uma nova habilidade, Shadow Exchange, classificação C, ativo, permite ao usuário trocar de posição com um clone de sombra ou sombra marcada dentro do alcance. Não pode ser usado se o alvo for destruído. Damon leu a descrição da habilidade sem entender. Então, ele acabou fazendo o que queria. Ele não havia escapado para as sombras. Ele havia trocado de lugar com aquele que havia deixado do lado de fora. Lá dentro, além do véu distorcido, a jovem finalmente se revelara por completo. Ela estava em meio às ruínas, com os olhos negros semicerrados e o sorriso desaparecido. Pela primeira vez, sua beleza estava mesclada a algo mais, uma expressão que Damon não esperava. Surpresa. O legado do pai. Seus lábios se abriram em choque, mas então se curvaram novamente, mais devagar desta vez, mais famintos. Ela levantou a mão e passou o dedo pelos lábios como se estivesse saboreando algo. Você escapou pelos meus dedos, ela suspirou. Mas isso só me faz querer você ainda mais. Da próxima vez, pirralho, não haverá escapatória. As sombras tremeram violentamente, e então sua presença desapareceu como se ela nunca tivesse existido. Damon exalou um suspiro longo e irregular, com todos os músculos do corpo tremendo devido à aposta que acabara de fazer. Essa foi por pouco. Ele não se demorou mais ali, caso aquela mulher conseguisse encontrar alguma brecha. Imediatamente, usou a opção de teletransporte do sistema do salão de sangue e retornou a Niera. Somente quando desabou em seu trono, ele finalmente conseguiu relaxar. Mas durou pouco. Ele ainda conseguia sentir os olhos curiosos da mulher em todas as direções para onde se virava. Até mesmo a sombra de seu trono o deixava inquieto. Que porra é essa? Damon passou a mão pelo rosto. Felizmente,
Quebrando o estranho estado mental em que se encontrava, um grupo de pessoas entrou no grande salão. Meu senhor, nós retornamos. Erin teletransportou-se instantaneamente para perto de Damon e ficou ao seu lado com um sorriso nos lábios. Meu senhor, eu também voltei. Elora naturalmente fez o mesmo e chegou ao seu lado, apenas alguns centímetros mais perto do que Erin. Os dois começaram a se encarar com fúria. Os outros pareciam exaustos demais e só conseguiam olhar boquiabertos para as duas mulheres como se fossem monstros. Damon riu dos dois idiotas e balançou a cabeça, impotente. Por que vocês não vão todos descansar um pouco? Podemos nos encontrar depois de um tempo. Creutorne e Riven imediatamente se desculparam. Assim como Silvara, Meira, Phoenix, Espectro de Sangue e Nevin. Restaram apenas Kat e Mark. Mark então olhou para as três mulheres, todas agora se encarando com fúria, e decidiu dar fora dali. Cara! Damon gritou para ele, levantando-se, mas ele saiu rapidamente do salão do trono e continuou andando, fingindo não ouvir Damon. Agora, apenas Kat, Elora e Erin permaneciam no grande salão. Duas das três mulheres estavam sentadas ao lado dele, e a terceira começou a caminhar em sua direção com uma expressão grave no rosto. Damon começou a suar. Ela definitivamente iria matá-lo hoje. Ele se encolheu e se preparou para o pior tapa quando ela se aproximou, mas, inesperadamente, não houve nenhuma palma vindo em sua direção. Hein? Damon abriu os olhos para olhar para Kat quando ela se inclinou e o abraçou com força. Você está bem, seu idiota. Você está com uma cara péssima agora. Hein? Damon piscou. Kat sorriu calorosamente. Você pode enganar os outros com esse seu sorriso bobo. Ela fez uma pausa, seu olhar se voltando para as duas mulheres que estavam de pé, uma de cada lado dele, e então continuou, eu consigo ver através de você. Você não está bem. Pode dar uma pausa, pelo amor de Deus? Damon congelou em seu abraço, o corpo rígido como pedra. Por um momento, os ecos do abismo ainda arranhavam seus ouvidos, a sensação fantasmagórica de mãos brancas e esguias saindo das sombras para arrastá-lo para baixo. Mas os braços de Kat eram reais, quentes, tremendo levemente contra sua pele fria. Sua garganta se contraiu como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ele soltou uma risada trêmula, tentando disfarçar. Você está imaginando coisas. Eu estou bem. Sempre fico assim depois do treino. O abraço de Kat ficou mais apertado, sua voz abafada contra o peito dele. Besteira. Damon sorriu. Você tem razão. Eu adoraria uma pausa, talvez até umas férias. Vocês já abriram o portal? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.